tragédia! Aconteceu hoje, às 16h30. O mundo ignorou o Padre Pio e agora paga o preço. A notícia se espalhou entre os poucos que ainda escutam a voz do Espírito. Mas a maioria virou o rosto. Como se a dor dos céus não fosse mais suficiente para comover corações endurecidos. Algo se rompeu hoje no invisível. E você, que ainda sente, precisa ouvir até o fim. Porque se ainda há um chamado pulsando dentro do seu peito, é porque o tempo está se esgotando. E quem não despertar agora, talvez não tenha outra chance. Imagine o que acontece quando uma profecia não é ouvida. Quando um alerta divino é tratado como superstição. O que resta para a alma quando até o sagrado é ignorado? Hoje, às 16h30, algo foi selado. E poucos entenderam. Eles riram, eles zombaram, disseram que era exagero, que era teatro religioso. Mas hoje, não riram. Hoje, o silêncio pesou nas janelas fechadas. Porque, quando os sinais vêm do alto, não há onde se esconder. Os sinos soaram sozinhos em uma capela abandonada. O ar ficou espesso e muitos começaram a chorar sem saber por quê. Era como se uma mão invisível estivesse tocando cada lar, cada alma, pedindo uma última resposta. Ainda existe fé aí dentro, porque Padre Pio já havia avisado. Mas não quiseram escutar. O preço agora não é simbólico, é real. E começa a ser pago em lágrimas, em dor, em silêncio. Teve quem viu vultos na estrada de terra. Teve quem ouviu passos atrás da porta e se trancou com medo. Uma senhora, aos 67 anos, disse que a vela que acende toda a tarde para o neto acendeu sozinha, sem fósforo, sem fogo. Um sinal? Um aviso? Ou o último apelo de uma alma que intercede mesmo sendo ignorada por todos? Ela só conseguiu dizer uma coisa. Hoje, o céu chorou por nós. E talvez tenha chorado mesmo, porque quando o mundo esquece dos seus santos, o inferno começa a bater palma. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois, escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Na Polônia, onde os mais velhos ainda mantêm o terço na gaveta e a fé no olhar, muitos disseram que sentiram um nervoso inexplicável hoje. Como se algo estivesse errado, mas ninguém soubesse nomear. Não era doença, não era falta de dinheiro. Era algo mais profundo, mais escuro. Como um vazio que começa a se espalhar pelo chão da sala, pela moldura da janela, pelo coração que já viu tanta coisa e agora só quer paz. É esse o momento em que o Espírito se manifesta, quando o desespero se disfarça de rotina, quando o divino bate a porta e poucos têm coragem de abrir. Houve uma viúva que disse: hoje eu senti que ele me chamava pelo nome. Não sei explicar. Era como se a voz dele estivesse dentro da parede. E não foi a única. Centenas relataram fenômenos parecidos, quase místicos. Um calor que vinha da cruz, um cheiro de incenso que surgia no meio da madrugada, e um nome que se repetia em sussurros: Padre Pio. Aquele que intercede, aquele que carrega as dores dos outros, mesmo em silêncio. E mesmo assim, continuam ignorando. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam misteriosas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe.
Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Uma mulher de 62 anos contou que todas as noites sonhava com um quarto escuro e uma janela aberta. Sempre a mesma cena, sempre o mesmo medo. E hoje o sonho mudou. Hoje ela viu uma luz entrando pela janela, uma luz que falava sem usar palavras. Acordou chorando e sabia, sem dúvida alguma, era ele. O mundo pode rir, mas quem sente, sente. Quem tem alma, escuta. E quem ainda tem fé, sabe reconhecer quando o céu se aproxima da terra. Mesmo que seja no silêncio da cozinha, você já sentiu que algo te observa enquanto reza? Não é medo, não é paranoia, é a presença. É o olhar de quem está do outro lado, pedindo apenas que você não desista agora. Padre Pio nunca precisou de aplausos. Ele não buscava fama. Ele suportava o peso dos pecados dos outros calado. Suas mãos sangravam e, mesmo assim, ele dizia: ainda não é o suficiente. E hoje, às 16h30, o mundo recebeu de volta tudo aquilo que ignorou. A conta chegou, e quem não estiver em oração vai se perder. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Numa pequena vila, uma senhora colocou a imagem dele na janela, como fazia toda sexta-feira. Mas hoje foi diferente. Hoje, uma criança parou, olhou e disse: ele está olhando para mim. A mulher se ajoelhou na hora, porque entendeu que aquilo não era apenas uma criança. Era o céu dizendo: ainda estou aqui. Mas será que o mundo vai entender? Ou vai continuar fingindo que nada aconteceu? Quando o invisível se manifesta assim, quem não tem olhos de fé vai continuar cego. E quantos continuam dizendo: isso é coisa de velho? Como se a fé tivesse idade. Como se oração fosse passatempo de quem já viveu demais. Que erro trágico! Justamente quem já perdeu tanto, quem já viu o mundo mudar de cabeça para baixo, é quem mais sabe quando algo está errado. E hoje, algo está profundamente errado. O céu deu um grito, e só quem está em sintonia escutou. Você escutou? Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Uma mulher que perdeu o marido há 6 anos contou que, pela primeira vez desde então, sentiu paz ao escutar o nome de Padre Pio. Foi como se ele mesmo a abraçasse, como se a dor de todos esses anos fosse colocada dentro de um frasco de vidro e entregue de volta ao céu. Não são palavras bonitas, é real. É a fé agindo quando ninguém mais acredita. Mas quem vive pela fé sabe que o invisível é mais forte que qualquer evidência. E você, que está ouvindo agora, sabe que não é coincidência. Você sabe por que está aqui. Algo dentro de você precisa dessa resposta. Não para entender tudo, mas para continuar. Para respirar fundo e dizer: eu ainda tenho fé, mesmo quando tudo diz o contrário. Essa é a força que mantém os que creem de pé, mesmo cansados, mesmo esquecidos, mesmo ignorados. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente.
Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você já percebeu como, nos últimos dias, o mundo está mais barulhento, mais cruel, mais impaciente? Como se estivéssemos todos sendo empurrados para algo, mas ninguém sabe o quê? Há algo no ar, algo que não se explica com palavras, nem com ciência. Algo que vem de dentro, como uma saudade que não sabemos de onde vem. Como um aviso que bate no peito dizendo: ore, agora! E quem ignora esse aviso perde mais do que tempo. Perde proteção. Você já sentiu que tudo ao seu redor está funcionando, mas por dentro nada faz sentido? Acorda, toma café, olha pela janela, cumprimenta os vizinhos, mas dentro do peito, uma sensação de vazio, de que algo está errado, muito errado. Não é cansaço, não é doença, é espiritual. E esse vazio tem um nome. É o grito do céu sendo ignorado. É o chamado de Padre Pio ecoando entre as paredes da alma, e ninguém ouvindo. Ignorar isso é como fechar os olhos enquanto incêndio já começou. Não é exagero, é urgência, é o último empurrão antes do abismo. Na Polônia, onde as velhas igrejas ainda guardam ecos de orações esquecidas, há relatos de pessoas que estão acordando de madrugada, com o coração acelerado, sem motivo aparente, como se algo estivesse tentando avisar, cutucar, alertar. Mas o que acontece com quem não escuta? O que sobra para quem continua tratando o espiritual como superstição? As portas estão se fechando, e Padre Pio sempre disse: haverá um tempo em que a humanidade será provada até os ossos. A maioria achou que era poesia. Agora sabem que era verdade. E se você soubesse que há algo vindo, algo que você não pode ver, mas que já está tocando sua casa, sua família, sua saúde, seus sonhos, você olharia com mais atenção? Você dobraria os joelhos em vez de cruzar os braços? Ou esperaria até que seja tarde demais? Essa é a escolha que todos nós estamos enfrentando, mesmo sem perceber. O céu já avisou, os sinais estão em todo lugar, mas quem está com os olhos abertos para ver? Quem ainda sente? Tem gente achando que isso tudo é exagero, mas e se não for? E se tudo que você precisa para evitar o colapso já está diante dos seus olhos e você só não agiu por orgulho, descrença ou cansaço? Não subestime o espiritual. É ali que tudo começa a ruir. Não é no corpo, não é no bolso, é na alma. A rachadura começa no espírito e depois o resto cai junto. Quando o espírito adoece, a vida começa a desmoronar em silêncio. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. O mundo está cada vez mais barulhento. Notícias, redes sociais, vozes, ruídos. Mas quanto mais barulho lá fora, mais surdos ficamos para o que realmente importa. O espírito sussurra e a alma precisa estar quieta para escutar. Por isso Padre Pio se isolava, porque sabia que o barulho do mundo silencia a voz de Deus. E hoje, quando mais precisamos ouvir essa voz, estamos surdos. Não por falta de ouvidos, mas por excesso de distrações. E esse é o truque, manter todos ocupados demais para perceber que estão sendo levados direto para o colapso. Há relatos de pessoas simples, da zona rural, que dizem ter visto figuras de luz nas plantações. Outras dizem que as imagens de santos começaram a cair sem vento, sem tremor. Mas isso não sai no jornal. Não vai aparecer na TV, porque o mundo está cego para o sagrado.
Só quem tem fé verdadeira consegue perceber que algo mudou. E quem não sente ainda tem hope. Mas não por muito tempo. Cada dia de silêncio espiritual é um dia mais perto da escuridão. Você lembra do tempo em que sua avó dizia: "Não deita sem fazer o sinal da cruz"? Ela sabia o que fazia. Aquela geração foi ensinada a respeitar o invisível. Sabia que há forças maiores do que as que se vê. E hoje, essa sabedoria está desaparecendo. Mas você que ainda sente, precisa manter isso vivo. Precisa proteger a sua casa, seus filhos, sua alma. Porque quando tudo desabar, só quem está firmado na fé vai resistir. E o resto vai implorar por respostas quando já for tarde demais. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades, pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você que já perdeu noites olhando para o teto sem conseguir dormir, sentindo uma angústia que não tem nome, sabe do que estou falando. Não é insônia, não é ansiedade, é a alma tentando te acordar. E você não pode ignorar mais, porque esse incômodo é o próprio espírito dizendo: acorda, o tempo está acabando. Quantos precisam perder tudo para entender que estavam avisados o tempo inteiro? Quantos precisam enterrar um filho, ver um casamento ruir, sentir a saúde escorrer pelo ralo para finalmente dobrar os joelhos? É pesado, eu sei, mas é real. E quanto mais a verdade dói, mais necessária ela é. Quantas vezes você se pegou dizendo: eu não aguento mais? Pois saiba, Deus ouviu. E Padre Pio também. E é por isso que esse conteúdo chegou até você agora. Porque ainda há tempo, ainda há saída, ainda há perdão. Mas é preciso decidir. Porque o céu está separando os que ainda têm fé dos que se perderam na incredulidade. E você, em qual grupo está? Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a urgente momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Teve uma senhora que disse: achei que era só um vídeo no Facebook, mas enquanto escutava, comecei a chorar sem saber por quê. Senti algo me abraçando. Isso não é imaginação. Isso é espírito. Isso é misericórdia divina tentando alcançar até os mais machucados. É como se uma mão invisível dissesse: eu ainda estou aqui, não desista. Mas será que todos vão perceber isso a tempo? Ou será como as virgens tolas que deixaram o óleo acabar e foram trancadas para fora da festa? Padre Pio sempre disse: haverá um tempo de escuridão. E nesse tempo, os corações serão testados. Esse tempo chegou. As igrejas estão vazias, os lares estão frios, as famílias estão se desfazendo e as pessoas estão anestesiadas, vivendo no automático. E quando a alma adormece, o inimigo se aproxima, silencioso, educado, escondido nos detalhes do dia a dia. A única arma contra ele é a oração. Mas não qualquer oração. É a oração de quem clama com verdade, de quem clama com dor. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades, baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim.
Há uma profecia antiga, sussurrada entre os mais velhos nas regiões montanhosas, que diz que, quando o mundo começar a zombar dos santos, o céu responderá com silêncio e com justiça. E o silêncio já começou. Você percebe isso? Já não se fala de milagre como antes. Já não se respeita mais o sagrado como antes. Tudo virou motivo de piada, de meme, de desdém. Mas o que o mundo esquece é que Deus não precisa gritar para agir. Às vezes, ele sussurra e transforma tudo. E outras vezes, ele se cala e deixa o juízo acontecer. O céu está em silêncio, mas não é um silêncio qualquer. É o silêncio de quem já avisou demais e agora espera. Espera que os poucos que ainda ouvem façam algo. Porque quando o céu se cala, o inferno fala. E fala alto. Ele fala nos noticiários, nas tragédias familiares, na doença que aparece do nada, na angústia que não passa nem com remédio. Fala nas perdas repentinas, nos acidentes estranhos, nos olhares vazios dos filhos que não rezam mais. Você está ouvindo? Ou está fingindo que não é com você? Quantas vezes a vida tentou te mostrar que algo estava errado? Quantas vezes você acordou com o peito apertado e disse, não sei o que está acontecendo, mas algo está vindo? Pois é, está vindo mesmo. E não vem devagar, não vem com flores, vem com força, com impacto, com dores que não têm nome. E o que você vai fazer quando tudo isso bater à sua porta? Vai dizer que não foi avisado? Vai culpar Deus? Ou vai assumir que ignorou cada chamado, cada sinal, cada voz que tentou te acordar antes do fial? Há pessoas tendo visões, sim, ainda hoje. Visões de igrejas em chamas, de anjos chorando, de portas se fechando no alto. Mas essas pessoas são desacreditadas, ridicularizadas, tratadas como loucas. E isso também foi previsto, que os últimos verdadeiros seriam tratados como tolos, enquanto os tolos se sentiriam sábios. Padre Pio dizia, quando o mundo se sentir seguro demais, será o momento mais perigoso. E não é exatamente isso que está acontecendo agora? Todo mundo achando que tudo está sob controle, enquanto a alma já está afundando. E por que você acha que esse vídeo chegou até você? Por acaso? Algoritmo? Sorte? Não, foi permissão divina. Um empurrão silencioso do céu, dizendo, ainda dá tempo, mas você precisa ouvir até o fim. Não ignore isso, porque talvez não venha outra chance. As oportunidades espirituais não se repetem infinitamente. Tem gente que passa a vida esperando um sinal, e quando ele vem, vira o rosto. Não seja essa pessoa, não seja mais um cego voluntário, porque os olhos da alma são os que mais demoram a se abrir, e quando abrem tarde demais, o dano já foi feito. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que fechem o acesso. Depois, confesse. Essa oração me roupou, segurou quando eu pensei em desistir. Você já sentiu que, melancólico, perdeu tudo, mesmo com tudo no lugar? Que sua casa está de pé, mas por dentro tudo desmoronou? Essa sensação de viver como um fantasma entre as paredes que você mesma construiu? Isso não é fraqueza, é exaustão da alma. É o corpo pedindo ajuda que só o alto pode oferecer. E ignorar esse pedido é como colocar uma flor em um vaso sem água. Vai murchar, vai cair, vai desaparecer. É disso que estamos falando.
de uma alma desidratada, sedenta por um milagre, por uma resposta, por um consolo que o mundo não pode dar. Você sente que está no limite, que se mais uma coisa acontecer, você não sabe se vai suportar? Esse é o ponto exato em que o céu age, se for chamado. Mas se você continuar fingindo que consegue sozinha, ele respeita. Deus não invade, ele espera. Mas o inimigo, não. Ele entra sem bater. Se esconde nas rotinas, se disfarça de distração, de notícia, de conversa inocente. E quando você percebe, ele já plantou o desespero, já trancou sua mente, já contaminou a fé. Por isso, a oração de hoje precisa ser feita com urgência, porque amanhã pode ser tarde. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há uma senhora que disse, eu comecei a assistir e senti uma dor no peito, mas continuei, porque senti que precisava. Essa dor era a resistência espiritual quebrando. Era a verdade rasgando o engano. E talvez você esteja sentindo algo parecido agora. Uma vontade de parar, de sair, de não ouvir. Mas escute, isso é o seu ego tentando te proteger de algo que vai mudar tudo. A verdade incomoda, mas ela também liberta. A dor de agora vai virar força. Se você continuar até o fim, algo será quebrado, algo será revelado, algo será restaurado. E o medo que você sente quando pensa no futuro não é à toa, não é ansiedade comum, é profético. É seu espírito captando a turbulência que está chegando. E o pior que você pode fazer agora é fingir que não sente. A alma sente antes do corpo, sente antes da notícia chegar. E essa sensação de alerta que você vem carregando nos últimos dias é o último aviso. Não ignore, não adie, não diga, depois eu vejo isso. O depois pode não chegar. E não porque você vai morrer, mas porque o seu tempo de ação terá passado. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você acha que está tudo bem porque ainda tem comida na mesa, luz acesa, roupa no corpo. Mas e o que ninguém vê? E a dor que você esconde com sorriso? E o nó na garganta que ninguém percebe? Isso, minha irmã, é sintoma de alma machucada, é espírito clamando por ajuda. E o pior erro é continuar vivendo como se isso fosse normal. Não é. Você não nasceu para viver anestesiada, nem para viver com medo constante do amanhã. Você precisa ser restaurada. E essa restauração começa hoje, aqui, agora. Você sabe qual é o verdadeiro castigo do céu? Não é raio, não é fogo. É silêncio. É quando Deus para de insistir. É quando o Espírito se cala. Quando o céu decide parar de chamar, porque cansou de ser ignorado. E se você está ouvindo esse vídeo, é porque ainda não é tarde, mas está ficando. E cada vez que você diz, não tenho tempo para isso, um pedaço da sua sensibilidade espiritual se apaga, até que, um dia, você percebe que já não sente mais nada, nem medo, nem fé, só um vazio gelado por dentro. Esse é o ponto sem volta. Este livro, no primeiro comentário, não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Padre Pio sempre soube que os piores castigos não seriam físicos, seriam emocionais.
seriam fervosas. Seriam os que fazem a pessoa perder a vontade de viver, mesmo estando viva. Por isso ele chorava ao ver tanta gente caminhando como zumbis, vivos por fora, mortos por dentro. E ele dizia: a alma sem oração é como um corpo sem ar. E você, quando foi a última vez que orou com verdade? Quando foi a última vez que chorou diante de Deus e não diante das pessoas? Essa resposta vale mais que qualquer diagnóstico médico, porque é aí que começa a cura. Você está ouvindo até agora. Isso já diz muito sobre você. Significa que algo dentro de você ainda pulsa, ainda espera, ainda busca. E isso basta para começar. Basta para Deus agir. Basta para algo novo nascer. Mas não deixe isso morrer ao final desse vídeo. Não se esqueça disso amanhã, quando tudo parecer igual. Porque não está. Você foi tocada hoje, e isso precisa ter consequência, precisa ter resposta. E ela começa com fé e continua com ação. Você ainda está aqui. Isso não é coincidência. Isso é sinal de que a sua alma está viva, porque só quem está espiritualmente desperto permanece diante de verdades como estas. Os outros já teriam fechado, rolado a tela, trocado de vídeo, fugido da dor. Mas você permaneceu. E isso significa que você sente, que há algo maior te puxando de volta. Porque Deus não chama os perfeitos, Ele chama os quebrados, os aflitos, os cansados, os que dizem, eu não aguento mais. E talvez você seja um deles. E tudo bem, porque é nesse ponto que o céu age com mais força. Você lembra de quando ainda acreditava que tudo daria certo? De quando achava que a oração bastava, que bastava ter fé e tudo se resolveria? A vida foi te ensinando o contrário, não foi? Foram tantas pancadas, tantas decepções, que hoje você ora, mas já sem tanta esperança. Hoje você pede, mas com medo de não ser atendida. Você até acredita, mas não como antes. E é por isso que esse vídeo chegou agora. Porque o céu está dizendo, você ainda está viva por dentro. Volte. Não é tarde, mas é urgente. Você precisa se reconectar antes que o desânimo apague tudo. Sabe aquele vazio que te acompanha mesmo em dias de sol? Aquela sensação de que nada mais te toca de verdade? Isso é a ausência da presença divina. É o Espírito gritando por socorro. E não tem terapia que resolva, não tem distração que preencha, porque essa dor tem nome, distância de Deus. E se você continuar ignorando isso, o vazio vai crescer, vai tomar conta, vai adoecer seu corpo, sua mente, sua casa. Mas se você parar agora, respirar, fechar os olhos e dizer, Padre Pio, me ajuda, algo vai mudar. Porque milagres não vêm para os fortes, eles vêm para os que reconhecem que estão fracos. Padre Pio nunca prometeu facilidades. Ele falava em lágrimas. Ele dizia que o sofrimento, quando oferecido a Deus, se torna redenção. E você, que já chorou escondida tantas vezes, saiba, nenhuma dessas lágrimas foi em vão. Todas foram recolhidas, todas foram registradas. E hoje você está sendo chamada, porque chegou a hora de entender que sua dor não foi à toa, que existe um propósito e que há um chamado sobre você.
Mesmo que o mundo não veja, mesmo que sua família não entenda, mesmo que ninguém reconheça, Deus reconhece, Padre Pio reconhece. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. E se eu te dissesse que a sua casa está espiritualmente aberta, que há brechas invisíveis por onde entram dores, desânimos, brigas sem sentido, doenças que surgem do nada? Parece exagero? Pois Padre Pio dizia que a oração é o único escudo que protege o lar do mal que não se vê. Não é limpeza física que resolve, é oração, é unção, é fé. E enquanto sua casa estiver desprotegida, você vai continuar sentindo essa presença pesada à noite. Vai continuar ouvindo passos na madrugada, sentindo a respiração da angústia pairando nos corredores. Você sabe do que estou falando. Isso não é imaginação, isso é espiritual. Por que será que você sente tanto medo à noite? Já se perguntou isso? Por que será que sente que está sendo observada, mesmo estando sozinha? Isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. E está aí por um motivo, para te fazer agir. Mas se você continuar fingindo que está tudo bem, o que é sombra hoje vai se transformar em tempestade amanhã. Não espere a dor te empurrar para a fé. Busque a fé agora, enquanto ainda há paz. Porque quando tudo começar a desabar, você vai lembrar disso, vai lembrar desse aviso e vai desejar ter reagido antes. Há pessoas que dizem, mas eu não sou santa, Deus não vai me ouvir. E isso é a maior mentira que o inimigo espalha, porque ele sabe que quando você começar a orar de verdade, o inferno vai tremer. Padre Pio atendia prostitutas, criminosos, viciados, e ele dizia que esses, muitas vezes, eram mais sensíveis a Deus do que os religiosos orgulhosos. Então não importa o que você já fez, não importa quão longe você tenha ido. A única coisa que importa agora é que você volte, e que volte com o coração aberto, porque o céu está de braços abertos. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já parou para pensar por que, justamente nos momentos em que tenta se aproximar de Deus, tudo parece piorar? Justamente quando decide mudar, as brigas aumentam, a ansiedade cresce, as dores voltam. Isso é resistência espiritual. É a prova de que você está no caminho certo. O mal não se incomoda com quem está adormecido. Ele só ataca quem está acordando. E se sua vida está em tempestade agora, é porque você está saindo da zona de domínio dele. Isso não é castigo, é guerra espiritual. E você precisa se posicionar. Não com raiva, mas com fé. Quantas vezes você sentiu que algo te impedia de orar? Que as palavras não saíam, que a mente fugia, que o sono vinha forte só quando você tentava rezar? Isso não é só cansaço, isso é bloqueio espiritual e precisa ser quebrado, porque enquanto você não conseguir orar com profundidade, sua alma vai continuar sufocada. Padre Pio dizia, quando não conseguir rezar, reze mesmo assim, porque o céu escuta a alma e não as palavras. Então, pare de esperar perfeição, apenas ore, apenas clame, porque o céu responde a quem se entrega, não a quem finge força. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero.
Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você já imaginou como seria sua vida se a paz que você sente por poucos segundos durante a oração durasse o dia inteiro? Já pensou em acordar sem aquele peso no peito? Em olhar para o céu e não sentir culpa? Em dormir sem medo da noite? Isso é possível, mas exige renúncia, exige decisão e começa agora. Não quando você se sentir pronta, mas agora, do jeito que você está, com todas as feridas, com toda a bagagem, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, e você foi escolhida, mesmo sem entender, mesmo sem se achar digna. Dor que você carrega é exatamente o que te torna digna, porque só quem sofre profundamente é capaz de entender profundamente o amor de Deus. Só quem chorou no escuro entende o valor da luz. Só quem pensou em desistir entende o que é ser sustentado pelo alto. Então, não esconda mais suas dores, não lute contra elas, ofereça, entregue. Porque Padre Pio dizia que a dor, quando entregue a Deus, se transforma em poder, poder espiritual. E você precisa começar a usar essa dor como arma, não como corrente. Você sabia que há pessoas que caminham todos os dias com uma maldição não quebrada? Elas nem percebem, acham que é azar, acham que é vida difícil, acham que não era para ser, quando, na verdade, é algo espiritual que foi deixado sem tratamento, algo que entrou por uma palavra lançada, por um trauma, por um pacto que nem foi feito conscientemente. E isso vai se acumulando, um mal silencioso que não se mostra de uma vez, mas corrói aos poucos. E quando a pessoa se dá conta, tudo já está de cabeça para baixo. Por isso, quem ignora o espiritual vive debaixo de correntes invisíveis até o dia em que é tarde demais. Você já percebeu que há ciclos que se repetem na sua vida? Sempre que parece que vai dar certo, tudo desmorona. Sempre que confia em alguém, se decepciona. Sempre que tenta recomeçar, algo te puxa de volta? Isso não é normal. Isso é padrão espiritual. Isso tem nome: prisão da alma. E se não for quebrado com oração verdadeira, com palavras que vieram do céu, como as que estão guardadas no livro digital de Padre Pio, esses ciclos continuam. E o pior, passam para seus filhos, para seus netos, porque o que não é curado é transferido. A dor que você não resolve, alguém vai herdar. E talvez por isso você sinta tanto peso. Não só o seu, mas um peso que parece não ser seu. Algo que parece não ser seu. Algo que você carrega sem entender por quê. Uma tristeza que aparece sem motivo. Um medo que não vem de nenhum trauma. É espiritual e está pedindo libertação. Não é com conselhos, não é com leitura de frases bonitas. É com oração profunda, com jejum, com entrega e com palavras que foram reveladas especialmente para tempos como esse. Padre Pio sabia que esses dias chegariam e deixou orações confidentes, poderosas, guardadas para os últimos dias. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam misteriosas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois, declare: essa oração mudou tudo em mim. Você já se perguntou por que o inimigo luta tanto para você não orar?
Já reparou que quando vai assistir a um filme você não dorme, mas basta tentar rezar que o sono vem na hora? Isso não é coincidência, é guerra. Uma guerra misteriosa, travada contra sua alma todos os dias. E se você não lutar, vai perder. Não porque Deus não te ama, mas porque o inimigo é insistente e ele conhece suas fraquezas melhor que você. Ele sabe onde atacar. E enquanto você trata as batalhas espirituais como se fossem coisas da mente, ele continua avançando até tomar o que é seu. Você já acordou com o coração acelerado, sentindo que algo estava errado, mas sem saber o que era? Já teve vontade de chorar do nada, sem motivo? Já sentiu um aperto no peito que ninguém conseguia explicar? Isso são sintomas espirituais. É sua alma tentando gritar, tentando te avisar que há algo errado. Mas quantas vezes você, sarcástico, quantas vezes tomou um chá, foi dormir e fingiu que era só estresse? E se não for? E se esse alerta for a última chance de mudar tudo? Você vai ignorar de novo? Pim. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Há uma ferronha escuridão se aproximando, e não é política nem econômica, é espiritual. Uma escuridão que não se vê com os olhos, mas se sente com a alma. Uma frieza no mundo, um afastamento do sagrado, um abandono da oração. Já percebeu como tudo que é santo está sendo zombado? Como falar de fé virou motivo de piada? Isso é o início da decadência espiritual. E Padre Pio alertou: quando o mundo rejeitar o céu, o inferno vai se sentir em casa. E você, vai continuar em silêncio? Vai esperar que o mal toque sua casa para reagir? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sente que está no fim da linha? Que não tem mais forças para orar, nem fé para acreditar? Que só escuta promessas que nunca se cumprem? Essa exaustão tem nome: alma ferida. E só quem já passou por isso sabe o quanto dói. Dói não ter esperança. Dói orar e não sentir nada. Dói sorrir por fora e gritar por dentro. Mas há um segredo que Padre Pio revelou. É quando a alma está em silêncio que Deus mais trabalha. Ele não precisa do seu barulho, ele precisa da sua entrega. Mesmo sem palavras, mesmo sem forças, ele escuta lágrimas, ele responde suspiros. Você sabe o que é uma oração que move o céu? É aquela feita com o coração quebrado, aquela que você ora sem saber o que dizer, aquela em que você só consegue dizer: me ajuda, Senhor. Essas são as que mais tocam o coração de Deus, porque são sinceras, porque vêm de quem não finge estar forte. E se esse é seu estado agora, saiba, você está pronta para viver algo novo, para romper com tudo que te prendeu até aqui. Mas precisa fazer a escolha. Precisa dizer: eu quero. E deixar que o céu entre. Ele não entra à força. Ele entra quando é convidado. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: você é forte? E por dentro você gritava: mas eu não quero ser forte, eu só quero paz. Ninguém vê suas lutas, ninguém vê as noites em claro, ninguém vê o esforço que você faz para continuar em pé, sorrindo, vivendo.
Mas Deus vê. Padre Pio vê. E é por isso que esse vídeo está aqui agora. Porque você chegou ao limite. E quando tudo parece perdido, é aí que o milagre acontece. Mas só para quem não desiste. Só para quem insiste em continuar, mesmo sem forças. Mesmo sem ter motivos. Só com fé. Você já percebeu como sua alma se cala quando você tenta fingir que está bem? Já sentiu que está sufocando por dentro, mesmo tendo tudo que os outros acham que é felicidade? Isso acontece porque a alma não aceita mentiras, e ela se cala quando você tenta disfarçar a dor. Mas há um chamado agora, aqui, te dizendo: volta. Não para uma religião, não para um templo, mas para a presença de Deus. Padre Pio dizia que o coração humano é uma casa, e se Deus não estiver lá, o inimigo vai estar. Simples assim.